Você já se pegou hipnotizado por uma cena de filme a ponto de esquecer que está assistindo a uma ficção? Há momentos em que a tensão se transforma em algo quase musical, como se cada olhar, cada gesto, cada silêncio estivesse ensaiado para um clímax invisível. A sequência final de Whiplash é um desses momentos, visceral, calculada, devastadora. Mas será que é mesmo um final feliz? Por que aquela performance final entre Andrew e Fletcher parece tão grandiosa, tão simbiótica, quando sabemos o que houve antes dela? E mais importante, será que devemos aplaudir o resultado, mesmo conhecendo o caminho cruel que os levou até ali? A resposta começa a se formar quando olhamos para Fletcher não como um mentor, mas como um manipulador habilidoso. A harmonia que ele alcança com Andrew no palco não é fruto de crescimento mútuo. É resultado de exaustão, de trauma, de um jogo de poder levado ao extremo. Fletcher não está descobrindo talento. Ele está quebrando pessoas até que uma resista o bastante para brilhar. E quando Andrew explode na bateria com fúria e precisão, não é redenção. É rendição. Ele entrou no jogo de Fletcher e venceu. Mas a que custo? A cena pode parecer uma reconciliação artística, mas o que vemos é outra coisa. Um predador satisfeito por finalmente ter moldado alguém à sua imagem. Não há redenção, só domínio. Isso lembra figuras como Bob Knight, o técnico implacável que usava táticas brutais e ainda assim era celebrado por formar campeões. Fletcher compartilha desse mesmo culto à dor como ferramenta de excelência. Ele acredita, com cada célula do seu corpo, que a genialidade só emerge quando a alma é esmagada até o limite. Mas quando o filme revela que um ex-aluno se matou, fruto direto da pressão imposta por Fletcher, tudo muda. O espectador se vê obrigado a reconsiderar. Fletcher ouviu sobre o suicídio, e ainda assim continua. Ele não recua, não pede desculpas. Para ele, a tragédia confirma sua tese. Apenas os fortes sobrevivem. Ele não quer músicos, quer lendas. Mesmo que custe vidas. E nesse palco final, a plateia aplaude. Mas será que entendeu o que viu? Fletcher enxerga a mudança ao redor como uma ameaça. Como se ele fosse o último bastião de um tempo em que se exigia sangue para alcançar o brilho. Na cabeça dele, ele não está sendo cruel. Está fazendo o que precisa ser feito. Quando essa convicção é interpretada com intensidade por um ator como J.K. Simmons, tudo parece mais real do que talvez devesse. Isso explica por que tantas pessoas veem Whiplash como uma celebração da disciplina extrema. Aquela imagem icônica, o momento de cumplicidade entre mestre e pupilo, virou símbolo. Está em citações espalhadas pela internet, em vídeos motivacionais, em posts que glorificam a mentalidade implacável. Dá a impressão de que o próprio filme endossa esse tipo de comportamento. Mas será mesmo? O sorriso final entre Andrew e Fletcher pode parecer libertador, até doce, depois de tudo que passaram. Só que não é tão simples. É fácil aplaudir o resultado quando o esforço parece ter valido a pena. A seleção de Indiana sob o comando de Bob Knight foi um espetáculo de resultados, invicta em 1976, insuperável até hoje. Mas o que houve fora das quadras é o que nos faz pensar. Esse é o dilema. Quando o sofrimento vem junto com conquistas, temos a tendência de perdoar, de ignorar, de transformar o agressor em herói. Quando vemos policiais em filmes quebrando regras para resolver casos ou treinadores exigindo o impossível para formar campeões, torcemos por eles. Porque entregam. Mas e o custo humano? Quando a vitória vem de um lugar de dor, o aplauso perde o brilho. O próprio diretor, Damien Chazelle, complica a leitura. Ele afirmou que não vê Fletcher como um vilão irredimível. Há algo de nobre em sua devoção à arte, sim. E os resultados que ele arranca de seus alunos impressionam. Mas Chazelle é claro. Isso não justifica o método. Ele não admira a forma, admira o que ela extrai. É uma distinção delicada, mas essencial. O desfecho de Whiplash não é apenas um clímax técnico. É uma contradição filmada. Chazelle diz que tentou construir o final mais agridoce possível. Fletcher vence, consegue exatamente o que queria. E isso, justamente isso, é o que torna aquele momento tão perturbador. Porque o abuso, naquele instante, é premiado. Em uma conversa mais pessoal, Damien Chazelle revelou algo crucial. Ele próprio passou por experiências semelhantes à de Andrew.
foi um jovem baterista sob orientação de uma professora rigorosa, até mesmo abusiva. E mesmo anos depois, ele ainda se pergunta se aquilo foi útil. Se o que ele aprendeu compensou o que sentiu. Se aquilo o fez melhor ou apenas o marcou. Ele admite. Andrew talvez teria se tornado um excelente músico de qualquer forma, mas talvez também tivesse um fim precoce, como o aluno que Fletcher perdeu. Talvez o que torne Whiplash tão potente seja justamente isso. Sua brutal honestidade ao retratar algo que muita gente já viveu. Em casa, no trabalho, na escola. Em diferentes contextos, esse tipo de relação tóxica disfarçada de exigência é mais comum do que parece. E por isso, cada cena ecoa. Fletcher é visto por Andrew como uma referência intocável. No primeiro encontro, ele o acolhe com cordialidade, faz promessas, oferece confiança, só para logo em seguida puxar o tapete, humilhá-lo diante da turma, fazê-lo se sentir invisível. Ao longo do filme, o jogo mental se intensifica. Fletcher usa medo como ferramenta, pressiona, xinga, isola, torna Andrew dependente da sua validação. E mesmo depois que o jovem se afasta, mesmo após participar de uma denúncia contra ele, Fletcher reaparece com a mesma estratégia de sempre. Fingir proximidade, simular apoio, só para derrubá-lo de novo. Agora sem nenhuma intenção pedagógica. Só por vingança, e é por isso que o final nos pega de surpresa. Porque apesar de tudo, Andrew retorna. E não apenas retorna, ele impressiona. Ele toma o controle, ele brilha, e isso é catártico. Aquele solo parece uma vitória. Ele não apenas sobrevive ao caos, ele o domina. E por um instante, isso parece ser o que ele sempre quis. O reconhecimento de Fletcher, aquele olhar final, de aprovação, nos faz sentir que ele conseguiu. Mas há algo estranho aí. O que era para ser um momento de superação pode, na verdade, ser uma rendição disfarçada. Não sabemos o que acontece depois que as luzes se apagam. O que sabemos é que, muitas vezes, a aprovação de quem te feriu parece um troféu. Mas, talvez seja só mais uma armadilha. A narrativa convence, mas não conforta. Porque no fim, Whiplash não responde, apenas inquieta. O que devemos pensar quando um estilo de liderança causa estragos nas pessoas, mas entrega resultados? E mais importante, será que esses resultados justificam o método, ou até mesmo existem? Pense em John Brennan, ex-treinador da Universidade de Cincinnati. Ele adotava uma abordagem semelhante à de Bob Knight, com foco na rigidez extrema, disciplina ferrenha e pressão constante. Só que, diferente do passado glorificado de Knight, os números de Brennan eram modestos. A última temporada terminou com 12 vitórias e 11 derrotas. Logo após esse desempenho, metade do time decidiu sair, motivada por relatos sérios de abuso físico e psicológico. Sem títulos para maquiar a dor, ficou mais fácil ver Brennan, pelo que era, um técnico que, ao invés de formar um time forte, destruiu a moral dos seus jogadores. Um deles, de forma anônima, resumiu a experiência em uma frase que diz tudo. Chegou a um ponto em que eu deixei de amar o basquete, e isso foi por causa dele. Não foi por causa dos colegas, nem dos torcedores. Foi só por causa de um homem. Mesma lógica pode ser aplicada a outras áreas. Veja a indústria dos games. A CD Projekt Red virou exemplo de como o excesso pode arruinar tudo. Durante o desenvolvimento de Cyberpunk 2077, a equipe foi submetida ao famigerado crunch, jornadas de trabalho exaustivas, pressão ininterrupta, tudo em nome de um lançamento ambicioso. O resultado? Um jogo quebrado, removido da loja do PlayStation, e que só gerou frustração, tanto para os jogadores quanto para os próprios desenvolvedores. Isso mostra que explorar ao máximo uma equipe não garante excelência. O contraste está em projetos como Ratchet & Clank, Rift Apart, que atingiu sucesso comercial e foi elogiado por não ter adotado o crunch. Um time bem tratado entregou um produto bem acabado. Simples assim. Mesmo assim, quando há êxito, como foi o caso de The Witcher 3, também feito sob pressão absurda, o sofrimento acaba sendo invisibilizado. Whiplash provoca justamente essa reflexão. Quando há um grande desempenho no final, somos tentados a perdoar tudo o que levou até ali. Mas e se o esforço termina em fracasso? E se ninguém vê? A destruição continua sendo real. O que esse filme fez comigo foi mais do que entreter.
ele desconstruiu. Me forçou a rever um dos meus favoritos, com outros olhos, e encontrar nele algo mais incômodo, mais real, mais humano.